O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. 10º capítulo, versículos 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Uma coisa só te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, participantes do retiro, amados visitantes, queridos internautas, somos milhares de pessoas, que bom tê-las conosco. Obrigado, amados ouvintes da nossa queridíssima Agnus Dei. Terminar um dia na presença do Senhor. Que privilégio, imensa alegria. Celebrar a presença dEle e ouvi-lo, graça imensurável. Prestemos atenção ao que Ele nos falou. O Evangelho de Marcos, texto agora lido, nos traz aspectos importantíssimos para a compreensão do seguimento de Jesus. Jesus, na narrativa de São Marcos, está caminhando. De fato, nós vemos sempre Jesus a caminho. Nunca o vemos parado. Raramente podemos encontrá-lo assim. Sempre caminhando. Oh, como é belo perceber Nosso Senhor percorrendo os povoados, entrando nas sinagogas, à margem do lago de Genezaré,
subindo para a Judéia, em Cafarnaum. Faz um bem imenso contemplar o Senhor e ver nele o exemplo perfeito do missionário de Deus, do enviado do Pai, aquele que se coloca a serviço do reino, aquele que deseja chegar às pessoas, alcançá-las. E aí podemos aprender muito com ele e só com ele. Aprendermos a sermos verdadeiramente seus discípulos. O homem da escuta, aquele que se compadece profundamente do humano. Eu tenho compaixão desse povo, diz ele. Há 3 dias que me acompanham. Aquele que escuta o grito do excluído, do pobre, na pessoa de Bartimeu, o cego da beira da estrada. Senhor, tem piedade de mim, filho de Davi. E enquanto a multidão o repreendia e pedia-lhe que não gritasse, os gritos daquele pobre incomodavam a multidão. Jesus para e diz: quem me chama? Pense nisso. Cada palavra do Evangelho é como uma cimentinha para a gente exercitar a capacidade de refletir no mundo em que os homens parecem terem perdido esse dom de reflexão. É muito grave isso. Quase que não temos tempo de parar e perceber os sinais, o que Deus fala pelos acontecimentos. É tão belo ver Jesus se compadecendo daquela mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada. Não te condeno. Pense nisso. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. O que é que você sente? Eu quisera perguntar a cada um de nós, aqui presentes, a vocês que me assistem, o que lhes parece essa palavra? Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E no texto de hoje, enquanto caminhava, de repente, um jovem atira-se aos pés de Jesus. Mestre, bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Aquele jovem estava impressionado com a pessoa de Jesus. Ele quer segui-lo, sem dúvida, percebe-se isso. Tem uma atitude de quem acolhe, de quem quer estar aos pés de alguém que ele julga importante, e faz uma pergunta que sai das entranhas do seu coração. Ele quer saber o que deve fazer para ganhar a vida eterna. Jesus coloca diante dele, como um bom judeu, as regras, a Torá, os mandamentos da lei. E aquele jovem responde: Senhor, tudo isso eu já faço, cumpro desde a minha juventude. O que me falta? Aí vem a novidade do reino. Falta-te uma coisa. O que, Senhor? Nós vimos na pregação da tarde as exigências que Jesus faz a Santa Faustina, dizendo que as obras da misericórdia exigem a ação, a palavra e a oração. Falta-te uma coisa.
vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. É interessante. Jesus percebe que aquele moço é religioso, ele está bem intencionado, mas falta-lhe uma coisa: ele ainda está apegado às coisas desse mundo. E aí, atenção, essa palavra chega muito perto de mim, de você, porque enquanto a gente não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida pessoal, nos nossos projetos, nos nossos desejos e sentimentos, não seremos discípulos do Senhor. Vocês se lembram daquela exigência que ele fez e faz? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não basta ter um bom propósito. Aquele moço queria chegar à vida eterna, quer saber o que deve fazer, mas estava ainda apegado às coisas que passam. É o apego que impede que o reino de Deus aconteça no coração humano. Onde houver apego a qualquer coisa, haverá aí um obstáculo sério para o seguimento do Senhor, para se alcançar a vida eterna. Escutem bem, quando Jesus faz essa exigência, aquele moço sai triste, abatido, diz Marcos. A tristeza de não romper com as cadeias que o aprisionava. Foi embora. Mas aí vem uma palavra que eu gostaria de partilhar com vocês. Enquanto ele vai saindo, não decepcionado com Jesus, ele sai triste consigo mesmo. Toda tristeza é algo muito pessoal. É quando você não está bem com você. Não existe tristeza para o outro. A tristeza será sempre algo seu, unicamente sua. Ele sai triste porque vê em Jesus o que ele deseja fazer, o que ele deseja alcançar, mas não tem forças para romper o seu egoísmo, o seu apego às riquezas. E Jesus, diz Marcos, olhou para ele com muito amor. Aí sim, podemos perceber que no coração de Jesus se estabelece uma tristeza. Porque aquele moço que o procurava, ele queria que ele o seguisse. Jesus olhou para ele com muito amor, enquanto ele vai indo embora, levando consigo a incapacidade de romper com as cadeias do materialismo. O pecado, gente, não é ter as coisas. O pecado é escravizar-se às coisas que passam. Vocês entenderam? O pecado é a gente acumular e não dividir. Santo Atanásio diz que o supérfluo dos ricos é propriedade dos pobres, dos que não têm. E o moço sai na sua tristeza. Eu vejo essa cena, sabe? E Jesus continua a olhar para ele. Eu penso que nosso Senhor quase que dizia: ei, volte. E talvez quisesse dizer ao ouvido dele: quem sabe
se Ele não está a dizer a você hoje, no seu ouvido: volte, desapegue-se, homem, para você ser feliz. Ninguém é feliz nos apegos das coisas, das coisas que passam. Mas, enquanto ele sai, os discípulos ficam como que dizendo, vamos interpretar o pé da letra, este rapaz é rico, Senhor, ele podia nos ajudar. O grupo de Jesus era pobre, viu? Jesus vivia das ajudas que ele davam, colocando-as na mochila, na sacola comum. Sacola comum. Quem tomava conta dessa sacola, vocês sabem, né? Era Judas. Ele vivia das ajudas de algumas mulheres ricas, Susa, esposa de Cusa, um grande oficial romano, Susana, de pessoas que o ajudavam para continuar a missão. Como é bonito isso, né? E certamente os discípulos disseram: Senhor, e então, quem entrará no reino dos céus? Parece que aí a gente pode perceber uma preocupação dos discípulos pela perda de um possível colaborador. Nós que vivemos também dos colaboradores, né? Jesus diz: meus filhos, como é difícil romper essas cadeias do materialismo, do dinheiro, do ter, do prestígio, da vaidade, tudo está aí nesse contexto. Como é difícil mesmo, viu? Vamos ser sinceros. Não é fácil. Não é fácil. Devemos estar vigilantes, porque as tentações do ter exageradamente, elas são persistentes, são continuadas. E quando você começa a entrar nesse campo, você já não se contenta, você quer sempre mais. E você vai acumulando no seu guarda-roupa, roupas e mais roupas, que você nem mais usa, mas quando se lança uma moda, você quer mais. É que esse caminho escravizante do ter gera na pessoa um desejo de consumo exagerado. Compreende? Ah, meus irmãos, isso não leva à realização da pessoa. Pode até ser um grave obstáculo à salvação de quem assim procede. De tal forma que Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico assim, avarento, uma pessoa pegada às coisas, se salvar. É verdade. E como isso é verdadeiro? Vocês se lembram daquela máxima: onde estiver teu tesouro, aí estará o teu coração. Vocês se lembram da parábola da pérola escondida, do tesouro escondido? Que alguém encontra e se lança, porque agora se embriaga, se encanta com algo que é mais importante do que o ouro, do que a prata. E vocês percebem que quem tem mais, só quer ter mais. Hoje, os magnatas da Rússia, sim, tem muita gente rica na Rússia hoje, forçaram o presidente Vladimir Putin a fazer a reunião, porque se julgam prejudicados com as
medidas que foram tomadas de bloqueio internacional das reservas do Banco Central da Rússia. E eles que são acionistas estão perdendo. E esse pessoal perde, escuta, são milhões de dólares a cada hora. Nós, pobres desse mundo, é que não sabemos o que é isso. Ganham milhões. As vacinas contra a Covid proporcionaram lucros gigantescos a laboratórios internacionais. E ainda hoje, lá na África, países não vacinaram nem sequer uma terça parte de sua população, porque não tiveram dinheiro para comprar as vacinas. Aí você entende o evangelho de hoje. É mais fácil realmente um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que essa gente consumista, gananciosa, se salvar. Não tem mesmo salvação. Vocês se lembram da parábola, linda parábola de Lázaro e o rico Herculão? Pobre Lázaro, cheio de feridas, queria comer as migalhas que pudesse cair da mesa do rico, que todo dia se banqueteava, que todo dia dava festas esplêndidas. Mas é interessante como Jesus é preciso na sua pedagogia, quando diz, os dois morreram, e todos nós um dia teremos essa experiência do término da matéria. E diz, um foi enterrado, interessante, enterrou-se, o outro foi para a glória de Abraão. Um enterrou-se na sua avareza, o outro contempla a glória. E se estabelece o paralelo entre o que foi e o que será para sempre. Pense nisso. Qual o tesouro que você procura? Um cristão, ou um homem, uma mulher do nosso tempo, desse tempo marcado pelo, sempre foi, mas mais do que nunca hoje, pelo consumismo exagerado, pelo poder do ter, pela dominação, a ostentação. Quem vive assim é como que um cego de olhos abertos. E Jesus diz, escutem, para os homens isso pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Quando a gente se abre para o eterno, quando você permite que Deus seja o Senhor de sua vida, quando você o coloca como razão primeira, alegria de sua alma, você vai ser uma pessoa diferente. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, prestem atenção. Eu me lembro quando em 1979, 80, nós começamos a construir aquelas casinhas lá no bairro hoje de Santo Antônio, que se chamava o Matadouro, o bispo de então chamava a Biáfora de Pesqueira. Era um mutirão. Mas quantas vezes eu encontrei pessoas muito pobres, gananciosas. A coisa é estar aqui, gente, na cabeça. A gente pode encontrar uma pessoa muito rica, escrava disso, mas a gente pode também encontrar alguém pobre que tem a cabeça do rico, do opressor. Eu me lembro que nas primeiras casas que fizemos ali, com sacrifícios, com a ajuda da igreja luterana, que sempre me ajudou, preciso dizer isso, nós compramos as primeiras bacias sanitárias, porque não tinha um sanitário naquele bairro.
povo fazia suas necessidades e jogava, eles diziam, no terreno de seu Eurico. Me lembro das coisas. E então eu entreguei as bacias. E depois, quando fizemos os quartinhos, eu fui perguntar, mas cadê as bacias? Os pobres que receberam, faltavam algumas bacias. Ah, padre, vendeu, a fulana vendeu. Esqueceu o irmão. Gente, o pecado está aqui na cabeça. Eu me lembro que um dia, celebrando a Santa Missa, numa comunidade de periferia de Arco Verde, eu celebrava aos sábados naquela comunidade muito querida, numa Coab, linda comunidade rezando. E depois da pregação eu disse, agora, apresente a Deus com toda a confiança as suas preces. Eu gosto quando o povo apresenta as suas preces. Eu não gosto das preces lidas, que vem lá de uma equipe de São Paulo. A gente tem de rezar a partir da gente, da realidade do que a gente sente, do que a gente sofre. Eu gosto de rezar de olhos fechados. Cada um tem o seu jeito. O que faz a oração é o coração, viu? E eu fechei os olhos e disse, agora apresente as preces de vocês. E eu me lembro que eu fiquei ouvindo. Eu quero pedir a Nosso Senhor pelas chuvas. A gente está vivendo essa seca. Senhor, mande chuva. Senhor, escutai a nossa prece. Que prece bonita, né? Hoje está bonito para chover. Que Deus nos mande chuva. Depois alguém lá no meio disse, eu quero pedir pelo meu filho Zé, que foi para São Paulo. Para que Nossa Senhora acompanhe e proteja. Olha que coisa linda. Uma mãe que pede por um filho que tinha ido embora. Senhor, escutai a nossa prece. E assim as preces iam surgindo. E eu de olhos fechados, de repente eu ouvi. E lembro como hoje, eu quero pedir a Nosso Senhor para eu acertar sozinha na Mega Sena. E o povo abestalhado ainda disse, Senhor, escutai a nossa prece. Eu abri os olhos, peraí, para. Nem olhei que era. Parem, por favor. Não é assim que se reza. A irmã estava pedindo a Nosso Senhor para acertar na Mega Sena, mas sozinha, viu? Escuta bem, numa comunidade muito pobre. Para eu acertar sozinha na Mega Sena. E o povo que não sabe rezar, acompanhou. Senhor, escutai a nossa prece. Gente, é mais fácil um camelo passar no fundo de um agulho de que quem tem cabeça opressora, de quem se apega aos bens desse mundo se salvar. Será que eu me fiz entender? Porque onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. O desapego, escute, é a nobre atitude de um homem de Deus. O querer as coisas de Deus acima das coisas materiais é sabedoria divina. Mas escravizar-se a qualquer coisa, é grave empecilho à salvação pessoal e também coletiva. Compreenderam? O apego. Como estamos em retiro, estamos falando para vocês que estão em casa, talvez hoje a gente possa demorar um pouquinho mais. Sei que vocês gostam de rezar o texto conosco 6 horas, vão rezar um pouquinho mais tarde hoje. E aí o meu programa das 7 horas pode também ser um pouquinho mais tarde, até saúdo aqui com afeto meu irmão Padre Amaro, meu filho, que bom ter você aqui conosco. Deus abençoe, ser um jovem sacerdote, tem muita gente esperando por você, esse padre lhe ama muito, obrigado por estar aqui, vamos saudar o Padre Amaro. É assim, sabe?
Tudo depende do coração das pessoas. Um dia eu me escandalizei com a atitude de um colega padre, e vários colegas padres do presbitério de Pesqueira sabem desse fato, que ao celebrar numa comunidade muito pobre, no Tamboril, desculpa se eu me emocionar, na cestinha da coleta, as pessoas botaram as suas moedinhas, ou R$1, e quando terminou a missa, na sacristia, e quem me disse-me chorando, aquele padre, olha o coração desse homem, olhou e disse para a pessoa, jogando as moedas no chão, eu não preciso da esmola de vocês. Padre, escravo do dinheiro, não és sacerdote, és um profanador do que é sagrado. Isso é um acontecimento. Eu sei que isso aconteceu. E eu fui ao meu bispo na época, Dom Dino, e disse a ele, tome providência. Pobre comunidade, deu com amor teus trocados, suas pequenas moedas, no coração daquele padre. Não existia o amor, o respeito, mas interesses financeiros. Onde existia interesse financeiro, o reino de Deus aí não está. Eu estou dando exemplos, né? Para continuar essa pregação de retiro de carnaval. Porque o evangelho de hoje, como todo o evangelho, é um apelo à conversão. Se lembra que nossa primeira pregação ontem foi, sábado, foi sobre conversão? Se lembram? Sim ou não? Se a gente não leva em conta isso, a gente vai ficar assim, perdidos. Convertei-vos, o apelo. Uma senhora me contou, uma mãe de 2 jovens adolescentes, aqui em Arco Verde, um de 14 e outro de 15, e um deles disse, manhã, eu vou hoje para a Praça da Bandeira, o ponte da juventude de Arco Verde, antes da pandemia. E ele foi lá no quarto, provou uma camisa, provou outra, coisa de adolescente, né? No espelho, aí pegou uma camisa do irmão, 1 ano de diferença, vestiu a camisa, e quando foi saindo, o irmão estava no sofá, assistindo televisão. A mãe e o pai também estavam. Ele ia sair para ir para a Praça da Bandeira. Passou pelo irmão e disse, tá massa, né? Ele levantou-se e disse, mas escute, essa camisa é minha. Rola aí R$10 para mim. Meu Deus. Aí você entende o evangelho de hoje. Um irmão alugando uma camisa para um irmão. Porque o dinheiro seduz. O dinheiro é necessário, meus irmãos, para o nosso bem-estar, para que possamos praticar a caridade com os pobres. O dinheiro é importante para o desenvolvimento humano, mas também pode ser caminho para o inferno. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja louvado. Vamos para o altar. Pode permanecer sentados. Você que está em casa, quando eu erguer essa patena, coloque-se totalmente no altar, nas mãos do Senhor. Que Ele lhe abençoe, lhe dê saúde. E nesse oferecimento, coloquemos nesse pão, desculpa a emoção, as lágrimas de tanta gente, nesse mundo tão pequeno, que nessa hora, lá é meia-noite, chora na Croácia, na Lituânia, chora no leste europeu, chora em Kiev, capital da Ucrânia, por uma guerra terrível, patrocinada por um sanguinário
um homem ditador. Desculpa, mas para mim, quando eu o vejo na televisão, eu parece ver o demônio em pessoa. Quantas lágrimas, quanta dor. Coloque no altar esse sofrimento de nossos irmãos ucranianos. Vamos para o altar.